Galera, nunca cometa o erro de tu financiar um carro, uma moto, tá? Porque isso pode prejudicar muito a tua vida financeira. Cara, eu já cometi esse erro, por exemplo. Quando eu era mais novo, o que eu queria fazer? Comprar uma moto, né? Para mim poder ir trabalhar, para ir na casa dos meus amigos, né? E o que acontece? De vez eu comprar uma moto usada, né? Que ia custar a metade do preço, não. Vou comprar uma moto zero. Por quê? Porque eu quero me aparecer para os outros. Né? Porque eu quero uma moto completinha, tudo, porque sempre foi o meu sonho, né? Com partida, tudo certinho, né? E a gente comete esses erros, principalmente no início da nossa vida. Por quê, pessoal? Porque eu não tinha noção de como que funcionava um financiamento, quanto que eu pagava de juros, simplesmente fui lá, olhei, a parcela deu no tamanho, pô, vou levar, vou comprar. Né, porque faz sentido, eu preciso, né, e sempre foi meu sonho de poder ter meu meio de transporte para poder ir na casa dos meus amigos, para poder ir trabalhar, enfim. E a gente sempre comete esse erro, por quê, pessoal? Porque a gente quer se aparecer para os outros, né? E o que acontece? E quando a gente faz, por exemplo, um financiamento desse, às vezes a gente vai pagar 2 veículos ou até 3, dependendo, né? Na época eu paguei mais ou menos 2,5 veículos. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E isso que eu financiei em 36 vezes. E olha só, o meu salário ele ficou comprometido durante 36 meses, galera. Então, cara, depois que eu fui perceber, assim, a burrada que eu tinha feito, sabe? E daí, depois que eu acabei de pagar, pensei, cara, vou trocar minha moto por um carro. Vou ver quanto que eles pagam. E quando eu fui ver, gente, pagava menos da metade do que eu tinha pago. Então, olha só quanto dinheiro, né, eu perdi na época, tá? Só por eu não saber disso, pessoal. E daí tá, pensei assim, cara, não, vou agora guardar um dinheiro, vou ver e tal. E daí na época surgiu a oportunidade, por exemplo, de comprar um carro, né? E isso é uma coisa que eu falo também para vocês. Surgiu a oportunidade, disse, não, vou comprar o carro e tal. Aí paguei, na época, se eu não me engano, era mais ou menos uns 15 mil reais. Mas eu poderia talvez ter comprado também um carro de menor valor. Sabe por quê, pessoal? Porque não, pô, é um carro bonito, com vidro, direção, ar-condicionado, tudo, era um carrinho top, um Gol, né? Mas o que acontece? Eu disse, cara, esse carro vai ser bonito, pô, vou chegar nos lugares, a galera, né, vai curtir e tal. Mas, o que acontece? Depois que eu fui perceber que se eu tivesse pagado num outro carro, talvez de vez de ter pago esses 15 mil, se eu tivesse pago 7 mil, 8 mil, cara, o meu financiamento tinha diminuído pela metade. Aí vocês entendem que, e na época eu financei o carro em 60 vezes, comprometi o meu salário em mais 60 meses, já tinha comprometido, né, em 3 anos, agora em 5 anos, e olha só quanto que isso me atrasou, sabe, pessoal? Então é isso que eu digo para vocês, cara, quando vocês forem fazer um financiamento, tomem muito cuidado, tá, gente? O tipo de financiamento que vocês estão fazendo, qual é a taxa de juros que vocês vão ter que pagar naquele momento, as taxas que estão embutidas, né, na hora de você contratar esse financiamento, porque, cara, o banco ele ganha muito dinheiro com financiamento. E às vezes a gente não tem noção, cara, das coisas, sabe? E depois que eu aprendi isso tudo, né, que foi uma lição, porque depois eu fui vender meu outro carro, né, fui trocar por um outro carro e eles pagaram novamente menos da metade do que eu tinha pago. E isso que, cara, eu já tinha pago, por exemplo, 2 carros, entende? Então eu vi, cara, quanto dinheiro eu consegui perder. Então por isso que eu sempre digo para vocês assim, né? Às vezes a gente precisa ser radical e falar assim, cara, não financie, não faça isso. Por quê? Porque às vezes, se a gente falar assim, cara, faça as contas, veja se faz sentido para ti, né? A gente tem que ser meio radical, porque o que acontece? Lá na época, quando eu perdi todo esse dinheiro com a moto, com o carro, eu disse, cara, nunca mais vou financiar nada, né? Só que daí depois, no decorrer da minha vida, eu percebi assim, tem coisas que fazem sentido a gente parcelar. Por exemplo, assim, ó, né? Quando a gente compra, né, uma casa, né, por exemplo, que nem essa aqui, a gente provavelmente vai precisar de um financiamento, né, galera? Só que o que acontece? A taxa de juros, por exemplo, de uma casa como essa, ela é financiada pelo Minha Casa Minha Vida, ela é subsidiada, então tu vai pagar um juros bem mais baixo, né, do que as pessoas costumariam pagar num financiamento normal, e ainda tu vai sair do aluguel. Tu entende? De vez tu pagar a parcela do aluguel, tu vai pagar a parcela de uma casa. Então faz totalmente sentido tu parcelar uma casa dessa, por quê? Porque ao longo do tempo,
cara, eu vou dar um exemplo assim, tu vai pagar 100 mil reais numa casa, mas no decorrer dos anos ela vai estar valendo 300 mil reais, entendeu? E é provavelmente o mesmo valor que tu teria pago, por exemplo, num financiamento do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Fazem sentido tu comprar ativos que ao longo dos anos eles vão valorizar, tá? Então assim, foi algo que, cara, prejudicou muito a minha vida financeira, né? E que eu tenho certeza que talvez tenham outras pessoas que também tenham passado por isso, até coloca aqui embaixo dos comentários, tá, pessoal? Se vocês também já cometeram esse erro de às vezes financiar um carro, uma moto, né? Que talvez estava fora ainda do teu padrão, se talvez tu tivesse guardado uma grana, talvez tu comprado um usado, talvez teria sido mais vantajoso para vocês no futuro, né? E que eu vejo que às vezes também o que acontece? Por exemplo, né? As construtoras, elas constroem essas casas aqui e às vezes elas até pegam, por exemplo, carro no negócio, né? Mas às vezes eu vejo o pessoal assim, não, cara, eu não vou me desfazer do meu carro porque eu preciso e tal. Daí às vezes o corretor ele até fala assim, cara, mas por que tu não pensa em talvez dar esse teu carro aí de 40 mil reais de entrada numa casa e depois tu compra talvez um carro de 10, 12? Não, cara, tu tá louco, não vale a pena, porque daí eu vou ficar me incomodando e tal. Só que daí a gente fala, cara, mas é muito mais fácil de tu, por exemplo, financiar, né, um carro do que, por exemplo, tu comprar uma casa, tu não acha? Então às vezes faz mais sentido tu fazer esse sacrifício nesse momento para depois tu poder comprar um outro carro. Deus, cara, não, mas não sei o quê, por que os caras vão pensar de mim? Eles vão achar que eu tô quebrado e não sei o quê. Daí a gente fala, cara, mas não faz sentido essa tua linha de raciocínio, cara. Pergunta para qualquer pessoa que há 10 anos atrás comprou uma casa se o cara tá arrependido, entendeu? Até vi o pessoal gravando um vídeo falando assim, tu já viu a história do cara que ficou pobre comprando imóveis? Aí o cara aí fala, não, nunca ouvi. Pois é que não existe, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Cara, comprem ativos que façam sentido, que eles vão valorizar com o passar dos anos, que, cara, vocês vão ter, né, evitado de perder muito dinheiro na vida de vocês. E outra dica que eu posso dar também é o seguinte, às vezes, cara, compre ações de bancos, né? De vez vocês forem fazer financiamento no banco. Sabe por quê? Porque, cara, tem banco que hoje paga por tu ter ações do banco, entendeu? Então paga bons valores, né? Por tu ter adquirido ações desses bancos. E não é difícil. Tu pode comprar, por exemplo, na bolsa de valores, esse tipo de coisa, sabe? Então, galera, é isso que eu falo para vocês. A gente precisa, né, começar a mudar às vezes a nossa mentalidade, né? De pegar e se comprometer em comprar ativos, né, que vão valorizar com o passar dos anos, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, coloca aqui embaixo dos comentários, né? Se o que eu tô falando aqui faz sentido para vocês, né? Ou se vocês têm algum outro tipo de colocação também, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Valeu!